Olá! Hoje vamos mergulhar numa transformação, talvez uma das mais importantes e silenciosas, que aconteceu nas regras que organizam a nossa vida aqui no Brasil. A gente vai entender como o direito civil deixou de ter o foco quase que exclusivo nos bens, no patrimônio, para colocar as pessoas no centro de tudo. Para começar, a história do nosso direito civil moderno é, na verdade, a história de um contraste gigantesco. Pensa assim: de um lado a gente tinha o Código de 1916. O negócio dele era patrimônio, era individualismo. Do outro lado, chega o Código de 2002 e vira a mesa completamente. O foco passa a ser a pessoa, a dignidade dela. Foi uma mudança de paradigma que redefiniu as regras do jogo nas relações privadas do país. É que o Código Antigo, lá de 1916, foi feito para um outro Brasil, né? Um país agrário, conservador, onde o que importava mesmo eram a propriedade e os contratos. Só que o Brasil mudou, e muito. A sociedade evoluiu e aquela lei ficou, digamos, ultrapassada. Aquele modelo focado no indivíduo já não dava mais conta dos novos jeitos de viver em sociedade. Era preciso uma nova base. Então, a grande pergunta é: o que foi o gatilho para uma transformação tão profunda assim? O que fez o sistema legal inteiro se reorientar? A resposta, olha só, não está numa lei qualquer. Ela está na lei mais importante de todas, que funcionou como um verdadeiro motor para essa reforma. E essa força motriz tem nome e data. É a nossa Constituição Federal de 1988. Ela não só redesenhou o Estado brasileiro, mas também injetou um DNA completamente novo no direito privado. Basicamente, ela forçou todo o sistema a reler as relações entre as pessoas com um novo par de óculos. E essa nova ótica se apoia em três pilares fundamentais. Primeiro, e o mais importante de todos, a dignidade da pessoa humana. É o chamado superprincípio, a ideia de que o ser humano vem antes de qualquer interesse material. Depois, a solidariedade social, que serve como um freio para o individualismo exagerado. E, por fim, a igualdade, ou isonomia, para garantir que as regras sejam justas para todo mundo. E como isso aconteceu na prática? Os juristas chamam isso de eficácia horizontal. O nome é técnico, mas a ideia é simples. Antes, esses direitos protegiam o cidadão contra o Estado. A partir de 88, eles passaram a valer também nas relações entre as pessoas comuns. Um contrato de aluguel, uma relação de família, uma briga de vizinhos, tudo, absolutamente tudo, passou a ser analisado à luz da Constituição. Vamos ver como isso funciona na vida real. A primeira área que sentiu esse impacto com força total foi a da responsabilidade civil, ou seja, as regras que definem quem paga a conta quando alguém causa um dano a outra pessoa. Se a gente olhar para a história, a ideia de reparação mudou da água para o vinho. A gente saiu da vingança privada, o famoso olho por olho, passou por uma compensação em dinheiro lá no direito romano e chegamos ao modelo de hoje. E o foco agora não é tanto punir quem errou, mas sim reparar o dano da vítima por completo. É tentar restaurar o equilíbrio que foi quebrado. No Código Antigo, a base de tudo era o tal do ato ilícito. A lógica era bem direta. Para alguém ter que indenizar, precisava ter violado uma lei de propósito ou por descuido, e isso tinha que ter causado um prejuízo. O foco era todo na conduta de quem causou o dano. E aí vem a grande sacada do Código de 2002, a figura do abuso de direito. E isso é fascinante. Significa que é possível cometer um ato errado, mesmo quando se está exercendo um direito que a lei garante. Pensa, por exemplo, em alguém que constrói um muro altíssimo dentro dos limites legais do terreno, mas com a única intenção de tirar o sol do vizinho. O ato em si é legal, mas a forma como ele é exercido é abusiva. É a solidariedade social em ação, botando um limite no individualismo. Agora vamos para um segundo exemplo, talvez um dos que mais mexe com o nosso dia a dia, o direito de família. Aqui, a influência dos valores da Constituição foi simplesmente transformadora. Aquele modelo antigo, hierárquico de família foi por água abaixo. No lugar dele, surgiram novos princípios. Igualdade total entre os parceiros, por exemplo, e igualdade entre todos os filhos, não importa se nasceram dentro ou fora do casamento. A lei também passou a reconhecer que existem vários tipos de família, e não só aquela tradicional. E o mais importante, tudo isso com base no afeto como principal elemento. E o nosso terceiro exemplo mostra que nem mesmo o conceito que parecia o mais sólido de todos no Código Antigo, a propriedade, escapou dessa releitura. Aquela ideia da propriedade como um direito absoluto, intocável, foi profundamente revista. O ponto central é esse aqui. A propriedade privada continua sendo protegida, claro, mas agora ela precisa cumprir uma função social.
Ela deixou de ser um direito puramente individual para se tornar também um instrumento que tem que levar em conta o bem-estar da coletividade. E essa ideia se conecta direto com a dignidade da pessoa humana através da chamada teoria do patrimônio mínimo. A tese é que toda pessoa tem direito a um conjunto de bens essenciais para poder viver com dignidade, e o direito tem a obrigação de proteger ativamente esse mínimo. E isso não é só teoria, não. A gente vê isso funcionando. Por exemplo, a lei protege o bem de família, que é a casa onde a família mora, impedindo que ela seja tomada para pagar dívidas, na maioria dos casos. Outro exemplo. Ninguém pode doar todos os seus bens se isso for deixar a própria pessoa sem ter como se sustentar. São mecanismos da lei para garantir esse mínimo para viver. No fim das contas, a grande lição aqui é que o direito civil não é uma coisa estática, escrita em pedra. Ele é um organismo vivo, que respira e que precisa se adaptar o tempo todo às mudanças da sociedade. E essa evolução não para. Prova disso é que, nesse exato momento, uma comissão de grandes juristas está trabalhando em propostas para atualizar o Código Civil mais uma vez. Isso mostra que a lei é um documento que está sempre em diálogo com a realidade. E as propostas que estão na mesa seguem a mesma direção: mais igualdade, mais afeto e mais praticidade. Entre as ideias está a de substituir a expressão homem e mulher por duas pessoas na regra do casamento, criar um divórcio que possa ser feito por uma só pessoa direto no cartório e deixar mais clara na lei a pensão para cobrir as despesas durante a gravidez. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. A lei já fez essa grande transição do patrimônio para a pessoa. Mas agora, com as relações, a tecnologia e a sociedade evoluindo cada vez mais rápido, fica a pergunta no ar: qual vai ser o próximo grande pilar a ser transformado nas regras que organizam as nossas vidas? O debate está só começando.